sua Bíblia comigo. O assunto que desejamos tratar nessa manhã envolve as nossas famílias, a nossa vida, a criação de filhos, a educação dos nossos filhos. E há uma base firme e forte aqui em Deuteronômio 6 para a gente tratar disso. Pode ficar sentado como você está. Eu vou apenas ler a última parte do capítulo 6, a partir do verso 20, que diz assim, Deuteronômio 6:20, acompanhe na sua Bíblia. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, e o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos a graça do Senhor em estarmos reunidos na Tua casa nessa manhã. Essa vida que temos, que não pode ser comprada, que não pode ser cambiada ou trocada por nada, é dádiva do Senhor. E nós reconhecemos como esta vida é maravilhosa, é gratificante quando vivida ao Teu lado. Pai, abençoa o estudo deste capítulo tão importante do Velho Testamento, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir no nosso coração. É na dependência dEle que oramos em nome de Jesus. Amém. É importante para que nós tenhamos uma boa compreensão de Deuteronômio 6, explicar como que é o contexto de tudo isso que Moisés fala aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a Bíblia é igual em todos os seus pontos, uma vez que nos foi dada por Deus. Mas nós temos que entender que a revelação da verdade, ela é um processo. A revelação da verdade de Deus, na sua palavra, ela foi sendo dada como um processo. Se você tomar esse texto, que tem mais de 3.000 anos, quase 3.500 anos, você nota que há 3.500 anos atrás, a revelação da palavra não era como o foi nos dias de Jesus, ou não é como é nos nossos dias, a partir então do advento da igreja, da escrita, da inspiração das epístolas e do Novo Testamento. Havia uma limitação ainda no tempo de Moisés. Deus estava se revelando aos homens, e verdades que para nós hoje são muito claras, para eles ainda não o eram. Por que eu digo isto? Cristo é o centro das Escrituras, sem dúvida. Cristo é a grande razão das Escrituras. Mas nós temos que entender, nos colocando no lugar das pessoas, há 3.500 anos atrás, que o entendimento que eles tinham de Cristo ainda era embrionário, ainda era algo muito pequeno, perto daquilo que nós conhecemos hoje. Você não vê uma referência direta a Cristo num texto tão importante como Deuteronômio 6, porque Deus precisava preparar o seu povo, preparar a humanidade, até que fosse revelado Jesus, mais de 1.000 anos depois disso. Eu vou usar um exemplo, e depois eu vou aplicar esse exemplo aos nossos filhos. Se você já conversou com um missionário aos indígenas, se você já conversou com alguém que expõe o evangelho a uma tribo indígena, você vai perceber que ele não chega a uma tribo que nunca teve contato com a palavra de Deus, lhes falando da cruz, lhes falando de Jesus, lhes falando da história do Novo Testamento, lhes falando realmente da volta de Cristo. Tudo isso não tem sentido para eles. Tudo isso não tem lugar nos pensamentos deles. Quando um missionário vai anunciar a palavra de Deus a uma tribo indígena que ainda não teve contato com a palavra de Deus, ele começa por onde? Ele começa por quais fatos? Ele começa demonstrando da existência de Deus, da revelação de Deus.
Ele começa mostrando aquilo que Romanos 1 mostra, Deus revelado na consciência, Deus revelado na criação. Romanos 1 diz da divindade do poder de Deus, mas não fala da cruz. Até que nós cheguemos à cruz, até que nós cheguemos a Jesus Cristo, há um caminho a ser seguido, revelando Deus ao coração dos homens. É assim que você revela e começa desde Gênesis. Normalmente os missionários, as tribos indígenas, eles têm um estudo consecutivo. Eles começam em Gênesis, Deus revelando-se na criação, Deus revelando-se nas coisas que os nossos olhos veem, naquilo que o nosso coração prova. Então ele vai mostrando como Deus escolheu um povo, como desse povo Deus trouxe Cristo, como de Cristo Deus nos dá salvação, como a salvação veio à igreja através de Jesus e chegou até nós. Ou seja, é um conhecimento o quê? Um processo. É isso que nós precisamos entender. Aqui, em todo o processo da revelação de Deus, eles ainda tinham um conhecimento muito pequeno de quem era Deus. Eles sabiam o que Deus havia feito. Isso é escrito depois das questões que acontecem no Egito, depois das questões da libertação, da grande manifestação de Deus ao seu povo. Mas ainda naquele tempo, há mais de 3 milênios atrás, o conhecimento que eles tinham de Deus ainda era muito pequeno. Eu vou usar 2 exemplos. Você lê o livro de Jó. Quando que se deu a história de Jó? Nós entendemos que a história de Jó se deu exatamente naqueles 40 anos, onde Moisés, depois de ter vivido 40 anos no Egito, ele mata o egípcio, ele foge do Egito, Deus o envia ao deserto em Midian, ele vive esses 40 anos ali. Muito provavelmente quem escreveu o livro de Jó também foi Moisés, e ele viu a história de Jó nesses 40 anos que ele viveu no deserto. A maior probabilidade é que as coisas tenham acontecido dessa forma. E você lembra como é o desenrolar da história de Jó? Ele tem a dificuldade onde ele perde os seus bens, perde os seus filhos, perde a sua saúde, ele agora vai para o lixão da cidade, ele está lá rapando as suas feridas com telhas, está permitindo que os cães passem a sua saliva. Não é que era o único remédio que ele tinha para isso. 3 amigos se chegam, e eles querem explicar aquilo que está acontecendo, e a única razão que eles têm é qual? Foi Deus quem fez. Porque Deus, na sua ira, havia se voltado contra os pecados de Jó. Eles nada sabiam de Satanás. Eles nada sabiam do encontro entre Satanás e Deus. Nós sabemos, eles não sabiam daquilo que Satanás propôs, desafiou, daquilo que Deus disse, você tem permissão para fazer. Eles não sabiam de nada disso. Você muito pouco vê a figura de Satanás no Velho Testamento. Você muito pouco vê essas questões espirituais. Para eles, a maior parte das doenças, ou a totalidade das doenças, era causada pela ira de Deus contra os homens. Então, quando você ficava doente, era Deus te castigando por algum dos seus pecados. Eles não imaginavam que Deus tinha planos tão grandes para tudo que aconteceu depois. Agora, imagine isso que eu falei na revelação da palavra a uma tribo indígena, na revelação da palavra ao povo de Israel, e agora vamos olhar para os nossos filhos. Vamos olhar para a nossa família, vamos olhar para nós mesmos, dentro de tudo isso. A gente não nasce sabendo. Vocês já sabem disso. Quando nós nascemos, o mundo ainda é um grande enigma. Quando os seus filhos crescem, se você está para ter filhos, terá filhos daqui a alguns anos, já tem os filhos. O mundo para eles é uma grande interrogação, um grande enigma. E às vezes o erro que nós cometemos é querer chegar com um conhecimento que eles ainda não são capazes de entender. É por isso que Deuteronômio 6 está aqui. Deus sabia que o seu povo, que a humanidade ainda não tinha a capacidade de conhecer determinadas coisas, e Deus muito lentamente e com muita paciência foi revelando-se àquelas pessoas, até que a maior revelação de Deus, Jesus Cristo, no tempo certo, chegasse e fosse revelada ao coração dos homens. Paulo diz que a lei lhe serviu de aio para conduzir a Jesus. O que significa isso? Uma revelação progressiva que os levou do conhecimento de que Deus existe até o conhecimento do que Ele fez em Jesus. O que isso nos ensina sobre os nossos filhos?
O que isso nos ensina sobre a revelação de Deus a nós, às nossas famílias? Há um ponto inicial. Há um ponto pelo qual nós iniciamos. É a nossa estratégia de guerra, para que as ações no tempo certo sejam tomadas. Mas essa estratégia de guerra, e em Deuteronômio 6, é a revelação paulatina, a revelação constante de Deus ao coração dos nossos filhos, através de algumas atitudes. Ou seja, até que os nossos filhos cheguem à idade da razão e de conhecer e saber o que Jesus Cristo fez para eles, para que isso tenha sentido, há verdades que precisam ser reveladas antes. Quando você evangeliza índios, quando você evangeliza pessoas, elas não têm um conhecimento ainda claro de quem é Deus, do que Deus fez, de como Ele age. O que Deuteronômio 6 faz é exatamente isso, colocar a base desse conhecimento e mostra como esse conhecimento progressivo nos conduz a Jesus Cristo. Nós chamamos isso de apresentar a verdade sobre Deus antes de apresentá-la, o ponto final do plano de salvação. E nós começamos o plano de salvação exatamente por onde? Pela revelação de Deus e pelo seu amor para conosco. Então, Deuteronômio 6 forma esta base de um conhecimento progressivo sobre Deus, e se nós entendermos isso, será de forma muito importante para nós demonstrarmos aos nossos filhos, demonstrarmos às outras pessoas e para nós mesmos como o conhecimento progressivo de Deus é importante na nossa vida. Então, observe comigo, Deuteronômio 6, ele é muito importante nesse sentido. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que o cumprisseis na terra a que passais a possuir. Notem que Moisés usa 3 palavras. Ele não precisava ter usado 3 palavras, mas ele usou isso, e isso tem um objetivo. Ele diz, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Por que ele usa 3 palavras para a revelação de Deus? Porque ele queria que o povo entendesse que havia esse progresso no entendimento e na aplicação. Os mandamentos normalmente se referem aos 10 mandamentos. Os estatutos e os juízos se referem àquilo que Deus queria em relação ao povo como nação, em relação a eles como pessoas, em relação à própria pessoa de Deus. Mas ele diz que tudo isso, essa revelação de Deus, foi mandada por Deus e devia ser ensinada e devia ser cumprida. Então a primeira coisa que nós entendemos é o que nós usamos na criação dos nossos filhos, na edificação da nossa família, como nós usamos e qual o seu objetivo. Primeiramente, o que nós usamos? Os mandamentos, estatutos e juízos de Deus. Há um centro nisso. O que a família aprende, o que nós aprendemos, o que a igreja aprende, o que as pessoas aprendem, aquilo que Deus nos deu. É a centralidade da Bíblia no nosso ensino. É a centralidade da Bíblia na revelação de Deus. Deus revelou-se onde? Através dos seus mandamentos, estatutos e juízos. É assim que nós conhecemos Ele. É assim que nós aprendemos quem Ele é. Por que eu estou dizendo isso? Deus não é fruto da nossa imaginação, Deus não é fruto dos nossos pensamentos, Deus não é fruto da minha percepção, Deus é fruto, a figura de Deus é fruto daquilo que Ele mesmo disse. Você não pode fugir disso. Como que nós apresentamos Jesus? Como nos apresentamos a pessoa de Deus às nossas famílias, aqueles que não o conhecem, por aquilo que Ele revelou, pelas suas palavras. Moisés não usou aquilo que ele viu no monte. Moisés não usou aquilo que por 40 dias ele escutou lá em cima do monte Sinai. Ele não chegou para eles e disse, olha, eu vou dizer algo sobre Deus para vocês, Ele é incrível, uma grande luz veio, depois relâmpagos e trovões, e o vento soprava, e aquilo era tão incrível. Não. Como que Moisés revela a Deus para eles? Estatutos, mandamentos, juízos que nos ensinam quem Deus é. É assim que nós fazemos também com os nossos filhos. Como que eles entendem quem é Deus? Através daquilo que Deus nos deixou para ser ensinado, para ser transmitido. E este ensino, ele tem um objetivo, não é apenas conhecimento, não é apenas saber. O texto do verso 1 diz, para que o cumprisseis. Então aqui nós colocamos realmente a responsabilidade moral de cada um. Deus nos deu a revelação através do seu ensino. Eu preciso ensiná-lo às gerações futuras. E o objetivo é
que Deus seja obedecido através de tudo isso. O que você entende, o que tudo isso junto cria? Ele torna Deus real para nós. Ele não torna Deus um pensamento. Você já viu como o mundo trata a Deus? É o cara lá de cima, é o velhinho lá de cima, é aquele inominável, aquele que não parece não ter nome, nem forma, nem vontade. Não, quando você ensina Deus dessa forma, você ensina que Deus é inteligente, que Deus tem emoções, que Deus tem vontade e que Ele revelou essa vontade a nós. Ou seja, Deus do céu revela a sua vontade para que nós a conheçamos e a cumpramos. Se torna Deus real. Acima de tudo, em relação aos nossos filhos e à nossa família, Deus precisa ser real através da sua palavra. A gente não trata isso apenas como um livro. Não são apenas páginas escritas, não é isso. Existe um livro que revela Deus. Existe a palavra de Deus. Mas dentro dessa palavra de Deus, há o Deus da palavra. E o que nós queremos ensinar para os nossos filhos? Não é somente que existe a palavra de Deus, mas que existe um Deus dentro dessa palavra. Deus se revela pessoalmente. Deus precisa ser real para todos nós. É assim que Moisés começa. E ele é real como? Quando ele se revela a nós na sua verdade. Para que temais ao Senhor, ele diz, para que temas ao Senhor teu Deus, guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, ou seja, as gerações, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ele está dizendo aqui algo que é de muita importância. Quando Moisés escreve isso, toda uma geração havia sido morta no deserto. Você consegue imaginar isso? Toda uma geração de pessoas acima de 20 anos, quem tinha 21 anos para cima, pereceu no deserto, à exceção de Josué e Calebe. Para quem Moisés está escrevendo aqui? Para uma geração nova, que havia alguns deles, quem tinha até 20 anos, viu aquilo que aconteceu no Egito, aqueles que nasceram nos 40 anos de peregrinação, 38 depois do Sinai, não viram, mas tomaram conhecimento disso. Ou seja, é uma geração toda que precisa tomar conhecimento de Deus e temer a Deus. Então Moisés mostra isso, esse é o objetivo, para que guardando os mandamentos, eles temam ao Senhor e saibam de tudo isso. Agora observe algo que ele diz no verso 3, ouve, pois, Israel, e atentem os guardardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Essa terra que mana leite e mel, ela era uma terra a ser conquistada. E quem estava nessa terra que mana leite e mel eram nações idólatras. Agora então Deus está enviando o seu povo por meio de nações que não temiam o nome dEle, nações que não conheciam o nome dEle, e nações que praticavam abominações terríveis, desde oferecer os seus próprios filhos, desde oferecer coisas terríveis a Deus, pecaminosas, idolatria e tudo mais. E é esse antro, esse meio que Deus envia o seu povo. Mas Ele envia o seu povo junto com a sua palavra. E aqui eu quero te dizer algo. Não pense e nem se engane. Nem os meus filhos, nem os seus filhos estão sendo enviados para um mundo perfeito. Os nossos filhos estão sendo enviados para um mundo onde um abismo chama outro abismo, onde um pecado chama outro pecado, onde a podridão se avoluma de um jeito que a gente não podia imaginar alguns anos atrás. Os nossos filhos, os nossos netos, estão herdando um mundo à semelhança do mundo de Noé, a semelhança de Sodoma e Gomorra. E não tem o que eu possa fazer e nem o que você possa fazer. A gente não tem como comprar uma redoma de vidro e colocar eles dentro. Não. Eles vão para a escola, eles vão para a faculdade, eles vão para o trabalho, nesse mundo podre. Deus sabia disso. Deus sabia para onde estava enviando Israel. Não era um mundo perfeito. Era um mundo terrível. Deus sabia para onde estava enviando o seu povo, mas Deus o enviou com a sua palavra. Eis a grande diferença. Porque nós não temos medo do mundo. Porque nós não temos medo que os nossos filhos vão para a faculdade, trabalhem, se casem, tenham suas famílias.
Porque nós não estamos nos enviando sozinhos. Estamos nos enviando com a palavra de Deus ao lado deles. Esse é o seu objetivo. Não se engane, o seu objetivo não é criar um mundo perfeito para o seu filho. E por mais dinheiro que você tenha, você não conseguirá fazer isso. E nem o homem mais rico desse mundo consegue criar uma redoma de vidro para criar sua família. Isso é ilusão. O que não é ilusão é que a palavra de Deus é poderosa e suficiente para cuidar da vida deles. Então, seja realista. É a palavra no coração, a palavra na mente, a revelação de Deus na vida deles que faz a diferença. Eu protejo os meus filhos até um determinado ponto. Você protege os seus filhos até um determinado ponto. E a nossa capacidade é pequenininha, é desse tamanho, é quase nada. A gente não tem capacidade de livrar eles da podridão desse mundo. Então, no que nós cremos, o poder da palavra de Deus tem. Essa é a verdade. Deus enviou o seu povo para um lugar podre. E eles mudaram aquele lugar. E mudaram pelo quê? Pela obediência à palavra de Deus. Esse é o ponto que nós temos que nos apegar. Deus enviou o seu povo com estatutos e juízos. E olha agora a partir do verso 4, os princípios, ou seja, a base desses juízos, realmente o começo desse processo de revelação de Deus. O verso 4 estabelece isso: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a primeira lição. Você está ensinando o seu filho sobre a Bíblia? Essa é a primeira lição. Você está ensinando alguém sobre Deus? Essa é a primeira lição. Você é um missionário que está pregando às tribos indígenas? Esta é a primeira lição. O Senhor nosso Deus é o único Deus. É o único Senhor. Tudo começa por aqui. Tudo começa por esse ponto. Deus é único, não há ninguém como Ele, não há ninguém que se pareça com Ele. Ele é o único Senhor e Ele está então sobre todos, Ele tem o poder sobre todos, Ele criou todos e não há absolutamente ninguém que se assemelhe a Ele. Essa é a primeira lição, irmãos. Quem é Deus? Você começa revelando aos seus filhos quem é Deus, e a primeira coisa que você revela a eles sobre Deus é o quê? Deus é inigualável, Ele é único, não há ninguém como Ele. E diante de um Deus assim, o que nós devemos reagir? Como devemos reagir? Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Qual é realmente o nosso objetivo? Qual é a nossa resposta ao conhecimento deste Deus tão grandioso? Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida. O que nós ensinamos aos nossos filhos? Que Deus é para ser amado. Que Deus nos ama. 1 João diz algo incrível. Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então nós ensinamos aos nossos filhos que o nosso amor pelo nosso Deus é simplesmente a resposta do amor dEle por nós. Ou seja, o que Ele está pedindo de nós, o que Ele exige de nós, é que a afeição do nosso coração seja destinada a Ele. Ou seja, seja destinada ao Senhor nosso Deus. Mas agora eu preciso, então, entrando dos versos 6 a 9, que são muito importantes, dizer algo que é importantíssimo que saibamos e que tenhamos consciência disso. Ensinar a amar a Deus não é algo mecânico. Não é. Ensinar alguém a amar a Deus não é algo que mecanicamente nós fazemos. Por que eu digo isso? Nós podemos ter métodos, e é bom que tenhamos métodos. Você pode traçar métodos para a sua família, para os seus filhos, desde o culto domiciliar infantil, o culto familiar, desde a leitura bíblica em 1 ano, ensinar versículos bíblicos, tudo isso é metodologia e tudo isso é bom. Mas entenda uma coisa, ensinar a amar a Deus não é mecânico. Isso é metodologia. Isso é a forma que você escolheu. Você pode, de muitas formas, realmente cercá-lo da palavra de Deus, e é mais ou menos isso que o verso 6 diz. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te,
Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tudo isso é bom, sem dúvida. E sabe como os judeus entenderam esse bom? Eles fizeram isso. Eles tinham porções do Pentateuco, da lei, escritas nas paredes da casa, nos umbrais da porta. Você já deve ter lido filactérios no Novo Testamento. O que eram os filactérios? Caixinhas com porções das Escrituras amarradas sobre os punhos, colocadas sobre a testa, amarradas sobre o coração. Eles faziam tudo isso. Eles faziam questão de demonstrar o reverenciar da palavra de Deus por parte deles. Tudo isso é bom. Mas sabe onde que eles falharam? Eles não entenderam que isso não era um processo mecânico. Eles não entenderam que isso não era um processo simplesmente de você amarrar uma porção das Escrituras sobre o seu punho, amarrar uma porção das Escrituras sobre o seu coração, amarrar uma porção das Escrituras sobre a sua testa, escrever um versículo na parede. Por que tudo isso é mecânico? Você lembra quando Paulo disse que a letra faz o quê? Mata, mas ele acrescenta que o Espírito vivifica. Eles esqueceram, eles não aprenderam esse ponto. E foi um dos grandes problemas que a nação de Israel enfrentou. O que eu estou dizendo com isso? Você pode e você deve fazer todas as coisas possíveis para que a palavra de Deus esteja sempre, a escritura da palavra, a letra da palavra, esteja sempre diante dos olhos dos seus filhos. Mas você não pode esquecer de uma coisa, que é o Espírito. Então agora nós saímos da letra e entramos no Espírito da palavra quando nós lemos o seguinte: ensinarás aos teus filhos, esse é o objetivo. Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. O que significa isso? Qual é a forma de ensinar a palavra de Deus? São 3. Sabe quais são? Exemplo, exemplo e exemplo. Se não for exemplo, é apenas mecânico. Se não for pelo exemplo da sua vida, é só letra, é só mecânica, é só a letra que mata, mas não tem o Espírito que vivifica. Como que se ensina a palavra de Deus? Exemplo. Você pode dizer ao seu filho, pode escrever nos umbrais, pode colocar os filactérios nele. Se ele não vir a palavra de Deus na sua vida, isso não é ensino. Isso é demagogia. Isso é hipocrisia. É aquilo que o ditado diz, que o seu exemplo fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Sabe o que significa isso? Nós falamos uma coisa e vivemos outra. Eu vou ser sincero com você. O seu filho não aprende a ser crente nessa igreja. Aqui vêm os crentes para louvar o Senhor. Seu filho aprende a ser crente em casa com você. Eu posso ajudá-lo de todas as formas que eu puder, através de aconselhamento, pregações, estudos bíblicos. Mas quem ensina o seu filho a ser crente é você, através do seu exemplo. E isso não é mecânica, isso é vida. Se a palavra de Deus não adentrou ainda o seu coração, e se não há uma sincera obediência a Ele, seu filho não vai aprender nada. Deus é tão bom. Eu vou dar o exemplo da minha própria vida. Deus é tão bom. Quem ganhou a mim e os meus irmãos para Cristo foi minha própria mãe. Eu já testemunhei muitas vezes disso. Eu aprendi a ser crente em casa, através da vida da minha mãe, da vida de fé dela. Mas Deus foi tão bom comigo, que como me faltava um pai para instruir um menino dentro da palavra de Deus, Deus levantou o meu tio. Ele me discipulou por 10 anos, dos 7 aos 17 anos. Um evangelista fantástico. Teve uma vez que eu tinha uns 13 anos. O tio Oswaldino, ele partiu, ele está na glória desde 2015. De cada 3 palavras que o tio Oswaldino falava, 5 era sobre Jesus. Tudo na vida daquele homem era Jesus.
Nós andávamos um trecho grande para pegar o ônibus, andávamos, depois descíamos, andávamos mais um trecho grande para ir para a igreja, era muito difícil. E esses 2 trechos e no ônibus, aquele homem não fechava os seus lábios, a não ser para falar de Jesus. Ele sentava do lado de alguém no ônibus, adivinha o que ele falava? Ele saía pela porta do ônibus e entregava um folheto ao motorista. Ele encontrava as pessoas na parada, adivinha o que ele falava? Eu tinha uns 13 anos, eu me irritei com aquilo, eu falei assim, ei, não tem outro assunto para a gente falar não, o senhor só fala sobre Jesus. Ele olhou para mim, em vez de responder, ele disse, você já pensou que Jesus? Ele nem deu-se ao caso de me responder a minha agressão. Ele continuou falando de Cristo, e como esse homem marcou a minha vida. Nós aprendemos sobre Jesus na vida uns dos outros, e Deus é revelado aos filhos na vida dos pais, quando esses pais vivem exemplo, exemplo e exemplo. Aprender a Deus não é mecânico. Aprender as coisas de Deus não é mecânica. A mecânica ajuda, mas também atrapalha. Se eles forem entender que é apenas mecânica e não vida. Olha o que diz o verso 8. Também o atarás por sinal na tua mão, serão por frontais entre teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E isso não era a razão, isso era o reflexo do que Deus era na vida deles. Não era apenas hipocrisia, não era mecânica, não era simplesmente fazer por fazer. Eles faziam porque primeiro no coração, Deus reinava no coração deles. Como se revela Deus aos nossos filhos? Por exemplo, eles saberão que Deus é real, quando Deus é real para nós. Eu vou usar alguns exemplos simples disso. Eu não preciso perguntar aqui. Quantos de vocês oram antes das refeições? Quantos de vocês conseguem reunir a família? Isso já é difícil no nosso tempo. E antes que alguém coloque a primeira garfada de comida na boca, se eleve uma oração a Deus agradecendo porque foi Ele que supriu aquela comida. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas devem fazer. Eu não sei quantos dos seus filhos veem você orando. Eu não sei quantos dos seus filhos veem a sua preocupação por alguma coisa que está acontecendo na família, o sustento, a saúde. Talvez eles vejam você estressado, cansado, realmente consumido pelos problemas dessa vida. Eu quero dizer a você primeiro que a maioria dos problemas dessa vida foi você mesmo que criou. Não é culpa de Deus. Mas o que eles precisam não é ver o seu estresse, é ver que nos piores momentos da vida você tem a quem clamar. Quão importante é que os nossos filhos, nos momentos de luta, nos vejam orando ao nosso Deus, sabendo e demonstrando na prática que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso constante socorro em todos os problemas. Não é isso que Salmos nos ensina? Pois a revelação de Deus também passa pelo exemplo. Se você não está dando o exemplo certo, é só mecânica. É só mecânica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós revelamos Deus através do exemplo, e em suma é aquilo que Deuteronômio 6 está dizendo. Então o verso 10, ele vai nos apresentar outras questões a respeito disso. Eu vou ler dos versos 10 a 12. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui é um ponto importantíssimo da revelação de Deus aos nossos filhos, da revelação de Deus àqueles que não conhecem, da revelação de Deus em nossas famílias. Há um grande perigo rondando a todos nós, e esse perigo se chama materialismo. Como que esse materialismo representou um perigo para a nação de Israel? Eles tomaram cidades que eles não construíram, eles foram morar em casas incríveis que eles não fizeram, eles foram comer da vide de vinhas que eles não plantaram, eles colheram frutos de trabalho de outras pessoas que Deus havia expulsado dali por causa do pecado deles. Deus deu a eles uma terra incrível,
incrível. Deus deu a eles bens como eles nunca imaginaram. Eles não eram um exército treinado. Eles não tinham armas no princípio da batalha. Eles não tinham nada quando enfrentaram Jericó. E Deus derrubou os muros de Jericó para que a cidade fosse deles. E daí, qual é o problema? O grande problema é quando eu começo a pensar que tudo isso tem como causa eu mesmo. Entende isso? Você pode ter conquistado muita coisa na sua vida, mas se por um instante apenas os seus filhos entenderem que foi o teu braço que conquistou aquilo, você jogou no lixo tudo. Porque nada do que você conquistou vai para o céu. E a única coisa que você vai encontrar do outro lado são os seus filhos que Jesus Cristo resgatou. Se num instante só os teus filhos imaginarem que foi o teu braço que conquistou, você já perdeu tudo. Entenda bem isso. Por que era preciso ensinar os estatutos, juízos e as ordens de Deus? Para que os filhos deles soubessem que sempre foi Deus. Nunca foram eles. Deus é o personagem principal. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu vou ser o máximo sincero com você. Você pode dar o melhor plano de saúde para os seus filhos. Você pode dar a melhor escola para os seus filhos. Você pode dar a melhor faculdade para os seus filhos. E você pode dar uma empresa para os seus filhos. E nada disso adianta se em primeiro lugar o coração deles não for conquistado para Deus. Se Deus não for revelado primeiro à alma deles. E revelar Deus à alma é o maior empreendimento que nós temos nessa vida. Tanto que a gente ocupa a vida inteira com ela. Minha mãe nunca me deixou de ensinar sobre Deus, ela me ensina até hoje. Aprendi mais sobre Deus na morte do meu pai do que eu aprendi na vida inteira dele. Depois que o meu pai ficou enfermo, as coisas que Deus fez por ele, me ensinaram mais sobre Deus do que eu aprendi na vida inteira que ele teve longe da igreja. Aprendi mais sobre Deus na vida do tio Oswaldino, nos últimos e tristes dias dele, do que muitas coisas que eu já havia aprendido nos livros. É a vida que ensina. Ensina que Deus é inigualável e em relação a Ele não há ninguém. A gente se esquece daquele versículo que do pó vieste, ao pó voltarás. Eis um ensino que nunca devia fugir da mente dos nossos filhos. É Deus que coordena todas as coisas. É Deus que faz todas as coisas. Guarda-te, Moisés disse a eles, guarda-te. Quando vocês estiverem muito bem lá, e olha o que aconteceu, não é? Depois de determinado tempo, eles tiveram juízes durante 4 séculos, depois eles pediram um rei, tá bom, não era legal, mas Deus deu um rei para eles, Deus deu Saul, aconteceu o que aconteceu, mas Deus mesmo assim na sua bondade ainda acrescenta Davi conquista os 8 povos ao redor deles, haviam 8 nações, Davi conquista aquelas 8 nações, a grande paz em Israel, então vem Salomão, Israel prova realmente de uma paz e de uma prosperidade inacreditáveis. E depois de Salomão, vem Jeroboão, vem Roboão, para brigar pelos bens do pai. Aonde que Salomão falhou? Salomão legou a Roboão e Jeroboão, que dividiram o reino em 2, uma nação de ouro, um templo inimaginável, uma casa de ouro era o templo em Israel. Salomão legou a Jeroboão e Roboão uma cidade inacreditável, tão inacreditável que se você for em Jerusalém hoje, você ainda vê parte delas, 3.000 anos depois. 2.500, entre 2.500 e 3.000 anos depois. Onde Salomão falhou? Nem Roboão, nem Jeroboão conheciam a Deus. Eles eram riquíssimos, mas perdidos. Esse é o problema. Renegaram a Deus, dividiram o reino, destruíram Israel, acabaram com tudo. Porque aquilo que era de mais importante, o mais sábio dos homens não soube fazer. Terminou a sua vida idólatra, 300 concubinas, 700 mulheres, eu não sei a ordem agora.
Precisava tudo isso? Salomão falhou no final. E toda a sabedoria que ele tinha não ajudou a isso, porque ele simplesmente desviou-se da palavra de Deus. Guarda-te, lembre disso. A partir do verso 13, o Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, e pelo seu nome jurarás, ou seja, está falando aqui do imenso compromisso para que Deus predomine na vida e na atitude dos seus filhos. Então os versos 14 a 16 dizem: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se assenta contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. O que Deus está lembrando a eles aqui? O que Deus está lembrando ao povo de Israel que devia ser ensinado aos seus filhos? Deus está lembrando que Ele age na vida dos homens e que Ele tem o direito de fazer isso. Deus está lembrando a eles que as más atitudes deles têm uma resposta da parte de Deus. Lembra do teu Criador quando, nos dias da tua mocidade, não foi isso que lemos semana passada? Não foi também que lemos que faze conforme o teu coração, conforme os teus desejos, conforme os teus pensamentos, mas lembra-te que de tudo isso prestarás contas a Deus. É isso que Moisés está falando para eles agora. Viva do jeito que você quiser viver, você tem esse direito. Faça as coisas da forma que você quer fazer. Você quer seguir o seu coração, siga, mas saiba que Deus tem todo o direito de cobrar isso de você. Nunca os nossos filhos devem esquecer disso. Nunca os nossos filhos devem aprender a temer os homens e não temer a Deus. Esse foi o grande problema do povo de Israel. Eles temiam o Egito, temiam a Babilônia, temiam a Síria, quando na realidade deviam temer ao Senhor, o seu Deus. Este é o princípio que lhes foi ensinado. Então, como que isso aconteceria? Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais, para que lance fora todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem falado. O que ele ensina aqui? Diligentemente significa o quê? Leva a sério essa questão. E agora então é importante que a gente cite. Eu vou citar apenas mais duas questões. A primeira delas é esta. O ensino da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus ao coração dos nossos filhos precisa ser algo consistente. Absolutamente consistente. E a revelação de Deus ao coração dos nossos filhos precisa ser consistente primeiro na nossa vida. Se você fala uma coisa e faz outra, você não é consistente. Se você diz algo, mas pratica de outra forma, você não é consistente. Se você fala de Deus de uma forma, mas vive de outra, você não é consistente. Consistência é falar e viver a respeito de um Deus que é único, tanto nas minhas palavras quanto na minha vida. Paulo, escrevendo a Tito, diz, acusando aquelas pessoas que dizem conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras. Isso é inconsistência. Moisés está dizendo, ser diligente. Você quer ter sucesso na vida? O que é sucesso na vida? Como obter sucesso na vida? Primeiro, sucesso na vida não é adquirir muito dinheiro, muitas faculdades, propriedades ou isso ou aquilo. Sucesso na vida é conhecer Deus. Não esqueça disso. Você pode ter tudo, se você não conhece a Deus, não vale nada. Porque aquilo que Jesus falou, aquele homem rico, usando a metáfora, dizendo, louco, hoje te pedirão a tua alma, que tu tens preparado para quem será. Esse homem não foi um homem de sucesso na vida. Não foi. E como que nós ensinamos os nossos filhos a ter sucesso na vida? Sendo consistentes, dizendo para eles que Deus vem antes de todas as coisas. Moisés disse a eles, vocês vão entrar numa terra incrível. Vocês vão ver coisas incríveis. Vocês vão adquirir coisas incríveis. Mas não se esqueçam de Deus. Vocês vão ver tudo isso, mas jamais esqueçam que foi Deus que fez todas essas coisas. Por isso o verso 19 termina dizendo, como o Senhor tem falado. É importantíssimo nós sermos consistentes com os nossos filhos ao dizer que quando a Bíblia diz, acontece. Quando Deus fala na sua palavra, acontece. Sempre.
Ensine a palavra de Deus aos seus filhos desta forma, que aquilo que está escrito ali acontece, para o bem e para o mal. Se você agir assim, e Moisés vai dizer no capítulo 30, eis que hoje te proponho a vida e a morte, o bem e o mal. Se fizeres o bem, a vida e o bem. Se fizeres o que é certo, a vida e o bem. Se fizeres o que é errado, a morte e o mal. Moisés foi claro com eles. Deus, Ele nos deu a semeadura e a colheita para que nós vivamos de acordo com aquilo que escolhemos. Mas fazer os nossos filhos escolher o bem é o melhor caminho. E como nós fazemos isso? Sendo consistentes. Quando? No bom e no mau momento. Então, a primeira dessas questões que eu digo a vocês é: está tudo bem? Seja consistente. Ore, leia a Bíblia, venha à igreja, viva para a honra e glória de Deus, se envolva nos ministérios que Deus tem dado a você, testemunhe de Jesus Cristo, pregue o Evangelho. As coisas estão ruins? Ore, leia a Bíblia, venha à igreja, testemunhe de Jesus Cristo, pregue o Evangelho. As circunstâncias não mudam a nossa fé. As circunstâncias não mudam a nossa conduta. Isso é consistência. Está tudo difícil, Deus continua reinando sobre todas as coisas. Está tudo bem, Deus continua reinando sobre todas as coisas. Uma doença incurável bateu à sua porta, Deus continua reinando sobre todas as coisas. Você perdeu todos os seus bens, Deus continua reinando sobre todas as coisas. Você perdeu um dos seus filhos, Deus continua reinando sobre todas as coisas. Você perdeu seus pais, Deus continua sempre onde esteve. Seja consistente. Agora, o grande exemplo do verso 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, e o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos seus pais, a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Então, agora, aquilo que Moisés fala a eles é como nós usamos das nossas experiências para revelar Deus ao coração deles. Como que nós usamos das experiências da vida para dizer a eles que Deus é bom sempre? Como que nós usamos daquilo que já deu-se no passado para dizer aos nossos filhos que vale a pena servir a Deus? Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: o que significam testemunhos, estatutos e juízos? Lembra que nós começamos por isso? Pelos mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus. Foi assim que nós começamos. E é assim que Moisés termina. Então, quando os filhos deles perguntassem: para que tudo isso, essa palavra, essas leis todas? O que você vai responder? Agora, transmita isso para nós. Como se dá na nossa vida? Daqui a alguns anos, quando seus pais perguntarem, quando seus filhos perguntarem a você, por que você e sua esposa continuam casados depois de 30, depois de 40 anos de casamento, o que você vai responder para eles? Quando seus filhos perguntarem por que jamais entrou álcool na sua casa, qualquer bebida alcoólica, você jamais serviu na mesa, teve na geladeira ou qualquer coisa alcoólica na sua casa, o que você vai responder para eles? Quando eles perguntarem para você por que jamais você permitiu qualquer tipo de imoralidade na sua casa, mesmo que fosse de pessoas próximas, parentes, qualquer comportamento que desonrasse a Deus, o que você vai responder para eles? Quando eles perguntarem por que você não faltava os cultos de domingo, e mesmo que o sábado fosse um dia duro de trabalho, vocês acordavam cedo no domingo e vinham para a igreja, o que você responde para eles? Aqui eu volto para a mecânica e para o espírito. Você pode dizer assim, como muitos religiosos dizem: ah, meu filho, nós sempre fizemos assim. Meus pais já faziam assim. Eu continuo fazendo assim. Se você lê sobre a religiosidade nos Estados Unidos hoje, você vê que a grande questão na consciência dessa geração de norte-americanos é exatamente essa. Os meus bisavós foram a essa igreja durante toda a vida, os meus avós foram a essa igreja durante toda a vida, os meus pais foram nessa igreja durante toda a vida, e hoje eu não vou. Leia sobre a religiosidade atual nos Estados Unidos e sobre essa questão que destrói a consciência das pessoas ao ponto, e eu li alguns dias atrás,
que o número de divórcios nos Estados Unidos de pessoas incrédulas já está chegando, ou melhor, de pessoas crentes, que se dizem evangélicas, já é o mesmo número de pessoas incrédulas. Mecânica e não vida. Quando eles te perguntarem por que você faz tudo isso, como que você responde? Se você olhar para aquilo que eles respondem aqui, eles falam sobre a escravidão no Egito, sobre as grandes obras de Deus. Não tenha a vergonha de lhes dizer, olha, porque eu era um pecador. E Deus me resgatou de um lamaçal de lama que você não pode imaginar. Sabe qual é um dos grandes erros que a gente comete? A gente quer mostrar para os nossos filhos que nós somos muito bons, perfeitos e santos, e que parece que Deus quase é obrigado a fazer por nós todas essas coisas. Moisés respondeu para eles assim, não, diga para eles o seguinte, vocês eram escravos. Vocês eram a pior ralé que existia. E Deus olhou para vocês quando vocês não mereciam. Libertou vocês, deu uma terra para vocês e manteve-os aqui, não porque vocês mereciam, mas por causa da bondade dele. Você mostra que o personagem principal da história é quem? Deus, e não nós. Não tente convencer o seu filho que as bênçãos de Deus são porque vocês merecem. As bênçãos de Deus são para gente igual a gente, que não merece coisa nenhuma. E apesar de quem somos, Deus ainda é bondoso com a gente. Mostre para eles como Deus é bom, como Deus é santo, e que se nós nos voltarmos para Ele, apesar de quem somos, Ele realizará também grandes coisas por nós. Quando os teus filhos perguntarem por que tudo isso, a resposta é porque existe um Deus grandioso, e foi Ele que fez tudo isso. Torne Deus o herói deles. Agora, nós falamos tudo isso, mas eles não tinham conhecimento da cruz. Eu quero terminar com esse ponto. Eles não tinham conhecimento de Jesus, não tinham conhecimento da cruz. Essas coisas todas serviram como sombra para levá-los a Jesus Cristo, e a lei lhes serviu de aio para levar a Jesus Cristo. Quando então chegou o tempo, infelizmente, a nação de Israel rejeitou o Messias, disse não a Jesus, e foi condenada. Hoje a nação de Israel está sendo deixada de lado, até que a igreja seja tirada deste mundo. Então na grande tribulação, no tempo tribulacional, Deus vai voltar a agir com Israel. E Israel então vai finalmente reconhecer, o remanescente de Israel vai reconhecer Jesus como o Messias. A história não para na revelação de Deus ao coração dos nossos filhos. Quando eles têm a compreensão destas verdades, nós mostramos a ele que Deus fez muito mais do que isso. Que Deus foi muito além de todas essas coisas que vemos. Então, quando aquele coraçãozinho já está desejoso de Deus, realmente tão intrigado com as coisas de Deus, você conta a eles que Deus, no seu imenso amor, enviou o seu próprio Filho do céu. E esse filho saiu do céu e nasceu como um homem aqui nessa terra, por pessoas como eu. E ele viveu aqui como pessoas como eu, mas sem pecado, para que então, no determinado tempo de Deus, ele morresse. Jesus é o único homem que nasceu para morrer. E ele morresse por quem? Pelos meus pecados. Então, ao revelar esse tão grandioso Deus, revele o tão grande amor de Deus pelos seus filhos em Jesus Cristo. Mostre a eles o que Jesus fez por eles. E que apesar de quem são, Jesus os ama. E que a resposta que Deus espera deles é uma resposta de fé. Que se curvem a Deus pelo sacrifício do seu Filho. Que descansem no sacrifício de sangue que Deus estabeleceu na cruz. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. O que nós ensinamos a eles não é as suas obras, é Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Nós mostramos a eles que nós somos totalmente incapazes. Mas que Jesus é capaz de tudo. Leia Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é incrível. Leia entendendo isso. Eles não tinham uma revelação como nós a temos. É uma revelação progressiva. Mas olhe, você que já conhece a história, como Deus se revelou nesses mais de 3.000 anos até nós. Até conduzir-nos a Jesus Cristo. Mas esta verdade da revelação de Deus ao coração de Deuteronômio 6 não deve jamais escapar aos nossos olhos.
de tudo que você ouviu, se você puder guardar, que é o exemplo na sua vida, que revelará Jesus aos seus filhos, eu creio que já estará de bom tamanho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.